Chegamos então à seção 4.5. Vamos falar agora de instruções de operações lógicas ou aritméticas, particularmente com inteiros. A parte de ponto flutuante a gente não vai abordar aqui no curso, não tem como também entrar em tanto detalhe aqui, não temos carga horária para isso. Vamos passar bem por alto aqui em algumas instruções e em outras a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, né? Por exemplo, essas instruções de ajuste de binário para BCD, a escovação de bit aqui, essas 4 primeiras aqui, tá? Depois, quem tiver interesse particular, depois dá uma estudada por fora, né? Ed com carry também é um caso bem particular. Vamos aqui a essa instrução de soma, ela mais usada pela gente, né? Então você soma o conteúdo do operando fonte com o conteúdo do operando destino e guarda o resultado no operando destino, tá? Da mesma forma tem essa operação de AND, né? Operação que faz um AND bit a bit, bitwise, os bits de um operando fazem um AND com os bits de outro operando. Vão aparecer outras instruções também de operação bit a bit, como XOR, OR, tá? Essa instrução BSF aqui, eu já usei uma vez essa instrução. Ele começa do bit menos significativo, procura o primeiro bit ativado e armazena o seu índice num registrador. Você quer ver qual bit primeiro bit ativado, você bota aqui o operando e o índice do bit vai ser salvo nesse registrador aqui, tá? Você pode fazer isso aqui começando do mais significativo, né, o BSR, tá? Aqui essas instruções aqui também são para ajustes BCD, DAA e DAS. Decrementa de uma unidade, instrução DEC. DEC colchete ABX mais 4. Você está fazendo x menos menos, né? Tá decrementando o valor, desculpa, o y, né? Que é no EBX mais 4. Está decrementando o y. Você vê que as instruções de soma e subtração, né, não indifere se é com sinal ou sem sinal. Por quê? Porque a lógica do número está representada em complemento 2. Já em divisão e multiplicação, aí, né, aí tem a ver se é com sinal ou sem sinal. E aí, no caso, você vai usar as instruções de divisão ou IDIV. IDIV é com sinal e o div puro é sem sinal. Mesma coisa que IMUL, né, para multiplicar, tá? Incremento, mul, neg. O que faz o neg, né? Como é que eu vou usar essa operação neg, né? Pô, eu tenho essa operação aqui, x igual a menos y. Eu posso usar o neg para compilar, né? Que na verdade é o complemento 2, né? Então é o inverte soma 1. Eu poderia pegar, jogar 0 no acumulador e subtrair o y. Ou jogar direto o neg do y, né? Que é o complemento 2. Tá? Já é feito a nível de máquina, de hardware já. Tá? O NOT, ele faz o complemento 1. Entendeu? Então, o NOT faz o complemento 1. Ele inverte todos os bits do operando. Só inverte, tá? O OR aqui. A gente vê muito em C operações de shift para a direita, shift para a esquerda, né? Mas o processador também, ele tem as operações de rotação, né? Ele shifta e preenche com o que o espaço deixado em branco? Com 0, com 1, ou com o carry, né? É o que ele faz aqui. Ou ele roda, o bit mais significativo que ia ser perdido entra no menos, tá? Então tem o rotate, carry left, o rotate, carry right, o rotate left, o rotate right. Tem essas operações de rotação. São shift
e de preenchimento. Normalmente, para você usar aqueles comandos em C, você vai usar o Shift Left e o Shift Right, né? Você desloca o operando à esquerda, você informa o número de bits que você vai deslocar à esquerda e vai preencher com zeros os bits mais à direita, tá? E aqui, mas não quero perder o bit mais significativo que for perdido. Aí vai, preenche a flag de carry aqui. E se o Clary já tiver em 1, ele vai no overflow. Detalhes, né? Você, como é que eu faço x igual a y deslocado à esquerda 3 bits? Você joga o 3 aqui para o CL, né, que são os 8 bits menos significativos do CX, né? E bota aqui o conteúdo da variável que você quer. Você quer deslocar 3 bits o Y? Pega aqui o Y, joga num registrador, desloca de 3 bits. Ok? Aí você tem instruções de Shift Right, mesma coisa, né? Só ler aqui as diferençazinhas dela. Mesma coisa que o Shift Right. Tem essa aqui que é muito usada para operação booleana, né? Set on condition. Então esses últimos aqui eu vou... No caso aqui, como é operação booleana, os operandos são de 8 bits, né? É true ou false, né? O verdadeiro ou falso são meio que operandos de 8 bits aqui no caso, né? Essa é uma variável booleana. Então você vai carregar com 1. Quando eu falo carregar com 1, não é 1 bit 1, não. É o número 1. 8 bits, então como vai carregar com 8 bits? É 000 00000001. Isso aqui é o 1 que eu vou carregar, tá? É o 1 mesmo, é o número 1, não é o bit 1, não. Por exemplo, você quer... Nós vamos ver lá uma operação booleana, por exemplo. Um comando aqui maluco aqui. X igual a Q end W. Sei lá. Se fosse o Q end W, seria o end bit a bit dos bits de Q com os bits de W. Aqui não, é um end booleano. Essa condição Q, ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ou seja, e essa condição Q for verdadeira, então o X vai ser setado com o valor 1, tá? Então, nós vamos usar o set on condition, né? Mais à frente a gente vai dar uns exemplos aqui. Então vamos pular agora. Não adianta entrar em detalhes agora. Tem outras opções aqui de Shift Left e Shift Right, né? O SHL é igual ao SAL. O SHR, né, vai preencher aqui a flag de carry. Por aí vai. É só ler o que faz aqui. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum. Subtração a gente vai usar bastante, né? Você subtrai um registrador de 4 unidades. Sub EAX,4. O EAX passa a receber EAX menos 4. A gente vai ver alguns exemplos de compilação mais à frente. Tá? Esse aqui faz um teste, né? Ele faz um end lógico entre dois operandos. Não mexe com o registrador o operando destino. Ele só afeta as flags. Tá? O bit a bit. Troca os conteúdos de operando e soma. Essa aqui eu nunca usei, isso aqui nunca vi também, gerando. Tá? Aí, na sequência, né, na página 91 tem esse monte de exemplos aqui. Ele está dizendo que são inteiros de 32 bits e ponteiros de 64. Nós vamos usar para exemplificar aqui.
Então, vamos compilar um a um aqui, né? Aqui só tem um exemplo que alguns compiladores, você fazer x igual a x mais y, né? Ou fazer x mais igual a y é a mesma coisa. Embora aqui você esteja mudando, lendo o ix, somando ao y e atribuindo três operações. Aqui você está somando direto. Então, uma otimização do compilador pode fazer isso aqui. Eu já vi muito compilador também, você botar x++ e ele fazer x mais igual a 1, tá? Eu já vi compilador fazer isso, apesar de você ter botado x++, ele somou 1, apesar de incrementar, tá? Então, assim, não existe uma regra. A solução pode ser aberta. Vamos ver alguns exemplos aqui. X igual a x mais y, né? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Copia o x, copiei para o acumulador o x é apontado pelo RBX, somo, olha aqui a instrução de soma, somo ao valor acumulado o y, tá? É isso aqui que eu estou fazendo. E aí, o EAX, que tinha quem? O x mais y, ele vai ser atribuído para a variável x, que é apontada pelo RBX. Tranquilo. Esse segundo exemplo, o que muda? Só muda esse add para esse sub. Ctrl+C, Ctrl+V, mudou só os mais pelos menos aqui, né? Se você olhar o pé da letra, né, tecnicamente, no que você mandou fazer, isso aqui deveria dar uma compilação. Normalmente essa compilação aqui dá essa, porque o seu compilador já faz algumas otimizações. Aqui ele transforma 3 instruções em 2, porque aqui você carregou o y no acumulador e já manda somar ao conteúdo do x. Tá? Você já tem instrução que faz isso, né? X é igual a ele pega o valor dele e já soma ao EAX, tá? Então essas duas aqui podem ser compiladas conforme essas duas aqui, tá? Algumas operações bit a bit, né? XOR bit a bit, os bits do X que foram copiados aqui para o EAX, mesmo os códigos anteriores, eles fazem um OR bit a bit e depois são copiados para o Y. Então, aqui muda esse XOR por esse AND e aqui nessa linha por esse OR. Tá? Aqui é o NOT, né? Você inverte todos os bits, é o barra X, né? O barra X aqui é o X barra, né? Todos os bits de X invertido. Aqui você está negando o X, tá? Copiou o X para o acumulador, negou o X, tá? Ou seja, complemento 2 do X e mandou V para o Y. Tá? Essas operações aqui. É o que eu falei, eu já vi muito x++ ser compilado como se x mais 1 mais igual a 1 fosse. Então aqui você manda incrementar, o circuito incremental usa um contador e o circuito para somar usa um somador. Você incrementa o conteúdo da variável e aqui você soma 1 ao conteúdo da variável. Tá? Idem nessas situações aqui, decremento e subtração, tá ok? Aqui, detalhe, um dia eu comentei lá, alguém, acho que da turma de não tinha visto isso, né? Qual a diferença de você fazer y igual a, qual a diferença de fazer y igual a x++ ou y igual a mais x? Aqui você faz atribuição primeiro, ou seja, você faz como se fosse y igual a x e depois incrementa o x, né? O incremento x é por último. Aqui você primeiro incrementa e depois faz atribuição. Eu incrementei o x, aí você vê que essas duas linhas aqui são iguais a essas duas, que são meramente y igual a x. Tá? Multiplica por 3,
no caso é uma multiplicação com sinal, por quê? Porque o x é signed, né? O K1 é unsigned, então quando você vai multiplicar é mul, tá? Idem aqui para idiv e div, tá? Idiv e div, aqui, sabe que são, tá? Os endereços são os mesmos que os usados aqui em cima. Tá? Para a gente fechar esse capítulo aqui, vamos ver essa compilação aqui. Isso aqui, também usando inteiros de 32 bits e ponteiros de 64. Z de x igual a y. Isso aqui eu colei aqui de um trabalho que eu passei ano passado, de Capitão Franuel, grande figura. Fez um belo trabalho, me ajudou muito aqui. Eu peguei um exemplo que ele compilou e fiz aqui, né? Qual o detalhe, né? Por que apareceu esse CDQE aqui? Porque esse ponteiro é de 64, esse inteiro é de 32, né? Então aqui ele teve que expandir para poder trabalhar com 64 no ponteiro, ele teve que expandir o EAX para RAX. Isso aqui o compilador dele gerou isso. Achei interessante, botei aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Copiei o X para o EAX, expandi. E quem vai ser o ponteiro base aqui do Z, né? Que eu vou botar. Vai ser, no caso, na verdade não botei o Z, não é o Z ainda, estou pegando o 4x, né? 0 mais 4x. Por que 4x? Porque cada inteiro são 4 bytes, né? Então a cada 4 endereços vai um inteiro. Aí eu peguei o endereço efetivo, para pegar isso aqui, direto botar no RDX aqui, eu pude usar o Leia. Na verdade lá o compilador usou, eu só estou colando aqui um exemplo que foi feito. Aqui eu pego o Z e boto no RAX e somo. Quem vai ser o endereço do Z de X? Vai ser o Z mais 4x, tá? É o que está feito aqui, né? Z mais 4x, que é o endereço base do Z de X, né? E aí, como é que eu faço para jogar o Y? Jogo aqui para o EDX e depois copio para o Z de X. Olha que interessante aqui como é que a gente compila isso aqui. Isso aqui foi cola. Cola de um trabalho feito por um aluno, um grande amigo, Capitão Franuel. Vamos, mais um exemplo aqui, aquela de operações booleanas. Vamos nessa. Inteiros de 32, ponteiros de 64. C1 é igual a X maior que Y, né? Aí nós vamos ver a instrução de comparação, você compara, né? Compara o X com Y, né? O que é esse greater? É que o X maior que Y. Então, 7 greater quem? O C1. Se a flag, se for maior. Isso aqui, nas instruções de comparação, que a gente for... você comparou, né? Comparei quem? Comparei o EAX, que é o X, com o Y. Comparei os dois. Se for maior, tem uma combinação de flags aqui. Se for maior, você seta esse byte aqui apontado, que é o C1, né? Aqui só pode ser byte, né? Porque é uma operação booleana. E aqui só, no caso, maior é igual, né? A gente vai ver que above ou equal, ou seja, o K1 é maior ou igual. E aqui, quando for aqui unsigned, você usa above ou below, né? A ou B. E quando for signed, usa greater ou less, maior ou menor, tá? E o equal você pode usar nos dois casos, que é quando for igual. Tá aqui, less, set less, se o x for menor ou igual ao y. Aí você seta esse cara aqui.
No caso aqui é below, né? Ou seja, o K1 menor do que o K2. Acima ou abaixo, né? Acima ou abaixo, maior ou menor. Above é acima, né? Aqui, not igual é not equal, tá? Então, só olhar a tabela que tem lá nas instruções do set e ver as variantes que você pode usar, tá? Aqui para a gente fechar, ó, os últimos exemplos aqui dessa sessão, parte de shift, né? A parte de shift. Então só deu uma melhorada no zoom aqui. Então tem essas instruções aqui que a gente pode usar, né? Exemplo, desculpa. Por exemplo, shift é AX à direita, a mesma coisa que dividir por 4, né? À direita. Assigned. Esse cara aqui é usado para unsigned. Por quê? Porque ele preenche com zeros. Esse cara aqui ele preenche repetindo o bit mais significativo. Tá? A diferença do SAR para o SHR. Um é para com sinal, outro sem sinal. Um preenche. Cara, tem um problema até em Elogis que a gente fez. X sobre 4. Quem é X sobre 4? Um char, por exemplo. É x7, 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 x6, x5, x4, x3, x2. Né? Mas e se for com sinal, sem sinal? Aí é 0, 0, x7, x6, x5, x4, x3. Tá? Então você tem shifts diferentes para com sinal e sem sinal. Para shift left é a mesma coisa, né? Tanto faz o SAL ou SHL, tá? E aqui tem exemplos aqui que você passa o parâmetro, o número de bits que você vai shiftar está aqui no CL, no registrador CL. Exemplos aqui de C, né? O C você preenche com zeros, né? Tem x igual a y deslocado à esquerda de 3. Você pode usar aqui, quer dizer, o compilador usa um SAL RAX3. Por quê? Porque o operando imediato é 3 aqui, né? Aqui é SHR3, tá? Por que SHR, né? O SHR é unsigned. Em C essas operações são unsigned, né? Elas não são signed. Então, você... se eu quiser deslocar de um valor variável, esse valor variável, no caso, é de apenas 8 bits, tá? Então, quando você faz isso, ele vai te dar um warning na compilação, dizendo que os bits mais significativos serão perdidos. Por quê? Porque o que você pode deslocar ele pede um operando de 8 bits aqui. Ele vai pegar o x só de 7 até 0, né? E vai converter isso aqui num byte. Não vai ser o inteiro x, né? E aí vai jogar para o CL, e vai usar o CL como operando o número de vezes que você vai dar o shift. Tá? Então aqui a gente fecha essas operações matemáticas. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, 24 minutos, mas porque realmente tem mais opções aqui. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.